Então, pessoal, esse daqui nós estamos hoje, né? Hoje é 27 de maio. Nós vamos dar sequência no nosso curso sintético de Espiritismo da Casa Espírita Chico Xavier. E vamos ver se a gente consegue aproveitar bastante com isso aqui, né? Vamos discutir bastante, como sempre. Não sei porque esse negócio está aqui. Bom. Então nós paramos nos 54, né? Eu coloquei isso daí só para vocês verem, porque só para a gente relembrar que o que nós estamos estudando em Espiritismo é nunca esquecer de energia. Você vê que nós sempre falamos de energia. Então, como disse Tesla, né? Se você quiser entender a vida, pensa em frequência, pensa em energia, pensa em vibração. É assim. Quer entender a vida? Pense nisso. Então esse daqui é um terminho legal. O Criador disse, haja luz e houve luz. Como é que fez isso? Ele é milagroso? Energia, né? Haja luz. É só um simbolismo, mas é assim que funciona, tá? Tudo é energia. Nosso trabalho aqui, então vou chegar nos 54, voltar lá. Vixe, não, sente não sei o quê. Vamos agilizar, hein? (54). Nós lemos esse? Não. Lemos? Não. Não. Ah, esse sim. Sim? Sim, lemos. Também esse acho que fizemos, né? Sim? Esse daqui acho que não. Então vamos começar aqui. Você pode ler? Tem 4 fundamentos doutrinários. Mediunidade curadora. Allan Kardec publicou na Revista Espírita de setembro de 1865 sobre o assunto, comentando o seguinte: a mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. B. Quem diz médium diz intermediário. A diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador é que o primeiro magnetiza com o seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Certo. Consegue dar alguma visualização disso? Vocês entendem disso daí, não? Conseguem formalizar um? Não? Não? Quem? Mais? Carlão. A diferença do magnetismo do homem e do espiritual, né? Bom, quando nós falamos em magnetismo, nós falamos o homem, por exemplo, vocês sabem disso, né? Se nós ficarmos 1 segundo sem energia, a gente morre, né? Então tudo em nós é energia. Lembra que nós conversamos que nós estamos o tempo todo captando energia? E que o passe pode ser pessoal? Pode ser pessoal, porque eu capto energias e o excesso da energia que eu estou captando eu vou doando, isso é normal, né? Que é um magnetizador. Nós podemos fazer isso aqui pessoalmente, não tem nenhum problema. E ele é bom ou é ruim? É bom ou ruim esse passe? Hã? Ele é melhor
do que com a ajuda dos espíritos? Ou não? Eu acho que quando é um magnetizador, como eles estão um pouco mais evoluídos que nós, que somos apenas o intermediário, né? Eu acho que provavelmente a potência seja um pouco melhor. Está certo. Mas nós sempre não podemos nunca esquecer esse fato. O vaso tem que estar limpo. Entendeu? Seja eu captando as minhas energias, né, potencializando elas, né, decodificando no meu córtex, né, dispersando irradiando essa energia, né, com a minha vontade, ou seja, essas minhas energias potencializadas pelo espiritismo, pelos espíritos, através de um transe mediúnico, que é o que se faz, né? Porque no transe mediúnico você desloca o perispírito alguns milímetros, onde o espírito se conecta para que ele faça a transfusão energética potencializada. Ora, se eu não estiver com esse vaso limpo, não adianta nada o espírito injetar energias, porque ele vai ficar suja. Então sempre somos nós responsáveis, né? O médium é responsável. Por isso que a gente fala assim que é tão complexo o espiritismo. Por isso muita gente desiste. Sabe por quê? Porque precisa haver transformação. Não é verdade? Nós precisamos nos transformarmos. E mais do que isso, nós precisamos aceitar isso e tornar isso parte integrante da nossa alma. Né? Tem que ser espontâneo, tem que passar a ser espontâneo. Então toda vez que eu fizer isso, primeiro tem que haver muita crença nisso. Primeiro tem que haver crença e tem que estudar-se para entender como é que o fluxo de energia lá dentro, por que nós somos assim, né? A nossa captação energética, né? Tudo isso que a gente está falando, como é que chega aqui, como é que é decodificado. Nós temos a pineal, que é a nossa interface, né? Ela decodifica tudo que nós estamos recebendo de frequências eletromagnéticas, né? Ela transforma isso daqui, ela que transforma isso em sistemas eletroquímicos, que vai para as células, né? O sistema eletroquímico. Então, quando a gente compreende isso, por isso que muitos começam. E a gente já teve aqui, infelizmente, eu tentei convencer 2 pessoas que ficassem, elas falam que foram embora porque eles não estavam entendendo nada. É. Pode acontecer também de ter uma influência de espíritos inferiores atrapalhando a pessoa continuar? Nos estudos. Olha, sim, pode. Mas no arraste dessa sessão existe um espírito fragilizado. Porque se eu estiver fortalecido, eu venho e acabou. Mas aí depende também. Então, mas por isso que faz, né? É evolução. Vocês têm que estar preparados. A gente vê mesmo trabalhadores que não vêm para casa e a gente cansa de falar há anos. Eu não vim porque eu estava com muita dor de cabeça. Vem para cá e cura. É sério. Você vem para cá e se cura. Estava com muita dor nas costas, vem para cá e se cura. Mas ele não vem porque fala, não estava passando bem. Né? Então, o importante para nós é isso. É que essas energias, nós somos os transdutores dessa energia e nós somos a nossa responsabilidade é imensa, é gigantesca. Nós falamos assim, você quer ser curado? Quero ser curado. Você está com coração puro, desejo lá em cima. A espiritualidade fala, ela está aqui presente, tá certo? Mas ela precisa do nosso ectoplasma para poder fazer fluir as energias para os pontos certos. Né? Precisa da nossa intermediação para que as energias sejam vitalizadas. Né? Elas têm o composto físico nosso. Captação do fluido universal, fluido vital. Ele tem que passar por aqui para ser decodificado, né? Identificado, reorganizado e ser processado. Né? Mas ele está bem, o espírito está bem e eu estou mal. É uma junção de energias, né?
né? Então tem que ser um fluxo bem, né? Bem integralizado, não tem como, tem que ser unificado, tem que ser harmonizado. Senão, não tem como. Sempre nós vamos estar falando isso. Esse slide diz isso, né? É o que nós podemos fazer, sim. O meu coração... Lembram? Deve ter alguns estudos, alguns desses cursos que a gente falou. Vocês lembram das benzedeiras? Já ouviram falar em benzedeira? E elas curam mesmo, né? Não curam? Curam. Elas curam. Porque aquelas benzedeiras só tinham amor. Qual a mais pura energia que existe? A do amor. Não é verdade? Então, quando ela está ali rezando, logicamente ela está com um acompanhamento espiritual. E é tão bom porque o espírito faz o seu trabalho de forma eficaz. As energias que ele passa é para um vaso limpo. Então, eu fui benzido pela dona Olga lá no interior, toda vez que destroncava o meu dedão, jogando bola, ia lá. Ela pegava tinha uns saquinhos de areia assim, e ela pegava uma agulha e ela ia costurando, fazendo uns pontinhos naqueles saquinhos, e ia rezando, né? E era bacana porque sarava. Então minha avó falava, ei, vai lá na Olga que ela cura você. E curava, né? Então, precisa isso, tá? Precisa entender isso. Não tem como nós não sermos. Temos que ter essa pureza. Se nós queremos realmente trabalhar, se nós queremos ser honestos, né, nós temos que pensar nisso aqui. Ninguém é santificado, pelo amor de Deus, tá certo? Não é isso. Nós não buscamos um santo, senão não precisaria. Mas o que a gente busca é que nós estejamos perto das energias mais puras, mais fluidificadas. Do nosso dia a dia mesmo, né? Do nosso dia a dia. Nossas ações, todos nossos percalços diários, de trabalho e tal, vão impactando na nossa vida. Mas elas não podem ser tão impactantes que chega aqui a espiritualidade fala, nossa, isso aqui não tem chance de recuperar isso aqui, né? Ele está tão desestabilizado, né? Não tem como. Nós temos que chegar, né? Um pouquinho só, aí eles ajustam. Aí todo o nosso trabalho, como nós fizemos na roda aqui, nós fazemos uma abertura, tudo isso aqui, todo o envolvimento espiritual vai fazendo a gente voltar para o eixo, né? Não somos, aí nós vamos amanhã e começamos de novo a nossa luta, né? Então, para mim, eu acho que é por aí. Não temos que... Vamos ver quem mais aqui. Você quer? Por favor. Captando as energias do reservatório do universal, o Criador, nós acumulamos das frequências energéticas do amor. Sobrecarregado o nosso corpo, ele precisa estabilizar-se, entrar em equilíbrio e assim liberar as energias que irão restabelecer o equilíbrio do assistido. A cura se dá por amor ao próximo, direcionando as energias sobre o comando da nossa vontade. Então, como nós já falamos aqui, tudo no universo precisa estar estabilizado e harmonizado, certo? Tudo. Então, o que esse slide está dizendo? Captando as energias do reservatório universal, o Criador. É o reservatório universal, certo? Nos acumulamos das frequências energéticas do amor. Porque se nós estamos vibrando amor, se nós estamos pensando em amor, se nós queremos doar amor, a correspondência vibratória faz com que nós, né, com que nós captemos mais energias do amor. Então nós nos acumulamos, nosso campo vibracional aumenta muito, as nossas células ficam todas pulsantes. Porque, veja bem, inclusive quando nós estamos assim mediunizados, nós podemos medir a mediunização através de um exame clínico.
altera a nossa pressão arterial, altera a nossa frequência mental, altera todo o nosso sistema. Altera. É fácil a gente comprovar um embusteiro no centro espírita fazendo uma comunicação. Basta botar um médico lá, botar um estetoscópio, fazer um eletroencefalograma, vai ver que ele está mentindo. Porque altera. É hidrocinérgica, altera, vai alterar. O médium vai alterar. A gente chega, começa a bater, a pulsação fica aumentando, o coração acelera, né? Você começa a sentir as energias, está vendo aqui, ó? Está começando a aumentar, aqui, ó. Meus pelinhos já estão subindo. Altera. Então, nós nos acumulamos de energia, certo? Conforme essa correspondência vibratória que o nosso amor está desejando. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Então, bom, daí nós estamos aqui sobrecarregados. O nosso organismo impõe, né, que nós nos estabilizemos. Nossas células, nossos centros de força, você precisa estabilizar. Como estabilizamos? Aplicando o passe. O passe normal, aplicando, fazendo uma cura magnética. Então você doa esse excesso, isso é o passe. Você doa esse excesso, isso é o passe. Que pode ser, né, nosso, específico, ou pode ser potencializado pelos espíritos. Quando nós estamos aqui na Câmara, logicamente, nós estamos mediunizados e nós estamos, né, em transe, um pequeno transe, para que isso possa ser potencializado. Pois não. Senhora, quando eu mantinha ativa os trabalhos de uma outra casa que eu trabalhei, eu comecei, dentro da minha casa, a atender algumas pessoas que me procuravam. Não necessariamente para casa, não era isso. Era uma conversa, um acolhimento e tal. E quando eu falei para casa que tinha umas pessoas que me procuravam, eles me proibiram permanentemente de oferecer o passe em casa. Se o passe é amor ao próximo, a quem você tem intenção de ajudar, fazer o bem, por que essa proibição? Meu bem, existe umas... Já falei, o espiritismo precisa progredir, né? As próprias normas, que são muitas vezes arraigadas, precisam progredir. O que as casas têm de preocupação é o seguinte, que durante esse passe você pode ser envolvida por uma legião de espíritos que queira de alguma forma te prejudicar. Mas eu não entendo assim. O passe, simplesmente o passe para energização, você não pode fazer uma comunicação. Se alguém está, né, envolvido espiritualmente, isso é perigoso, porque você não sabe a potencial que está ali. Às vezes é um simples espírito que quer uma informação, né, que quer ajudar, sei lá, mas pode ser alguns que a gente recebe aqui extremamente violentos, né? Essa é uma das preocupações, mas eu não vejo muita preocupação. Eu não vejo essa preocupação, né? Se for um passe, se alguém não está bem na sua casa, dá um passe, qual o problema? Faça o seu auto-passe, se você não está bem, dê um auto-passe. Eu lembro quando a gente fez o curso, tipo assim, não é que é proibido, né? É evitar. Porque qual que é a diferença, por exemplo, do nosso lar para um centro espírita? Que aqui a gente tem toda uma equipe enorme que trabalha não só na área interna, como na área externa. Então, por exemplo, a gente tem Ricardo e seus lanceiros que fazem toda a proteção externa da casa, para não deixar nenhum espírito com má intenção, sorveteiro, penetrar os trabalhos. Coisa que, por exemplo, no nosso lar a gente não tem assim uma proteção eficiente que nem tem aqui. Então, é o que o Paulo falou, muitas vezes a gente pode estar querendo fazer o bem, mas muita gente, como a proteção não é 100%, pode ocorrer, né, um espírito assim, com más intenções, né, querer prejudicar esse trabalho de passe ou incorporação. Então não é que é proibido, é evitar, né, aquilo que você falou. Eu estou com o meu sentimento de amor puro ali, né, mas como tem sempre uma brecha na segurança, vamos dizer assim, pode ocorrer, né. Isso aí é só uma recomendação. Eu acho que não vejo muitos problemas, não, sabe? Por exemplo, o Evangelho no lar, né, que já é uma baita proteção, né, do nosso lar. Sim. Isso aí... E depois é o seguinte, né?
se nós estivermos desestabilizados, né? Quando a gente abre a porta, entra um monte de espírito desestabilizado. Esse que é o problema. Agora, se eu estiver protegido. Sim, cara. Quando eu fiz curso também, o que foi passado, assim, esse evitar para não virar uma coisa corriqueira. Sim, também tem isso. Evitar por causa disso. Não sei que está com dor de cabeça, dá um passo. Não sei que está com dor nas costas, dá um passo. Para não virar uma coisa assim, que qualquer coisa dá um passo. Nós temos, o importante é o seguinte, juntos somos mais. Sempre. Né? Como eu falei, nós temos uma equipe de proteção aqui, de guardiões, né? Constante. Né? Por isso é importante, e juntos nós potencializamos mais. Mas eu acho que se a pessoa se o médium está preparado e for uma necessidade, faça. É que não vamos ficar fazendo assim, chama alguém lá da rua, olha, quer um passe? Não. A avó vai lá, vai dar um passo, vira meio, não sei o que, acaba virando. Até não sei se vocês lembram no filme do Chico, né? Tem até uma parte assim de humor, né? Que ele tá dentro da casa dele, né, já fazia esses trabalhos mediúnicos e tal, e mesmo assim, um irmãozinho lá foi tentar atazanar ele até brinca com o irmão dele, né? O que desencarnou, né? Pega a Bíblia, abre a Bíblia e dá uma nesse que está tentando me empurrinhar aqui, e ele vai lá pega a Bíblia, dá na cabeçada na cabeça do Chico, né? Mas não era para abrir e ler, né? Entendeu? Quer dizer, até ele é alvo, né? Até inclusive tem uma passagem dele, né, que fala que um dia ele acordou muito triste, desanimado, não queria fazer os trabalhos aquele dia, e não sei o que, ficou o dia inteiro xoxo. Aí ele chega pro irmão e fala assim, poxa, mano, por que eu tô desse jeito aqui? Por que você deixou esse irmãozinho aqui me deixar desse jeito? Ele falou, para te testar, para te deixar vigilante, para ver que, né? Então quer dizer que todo mundo pode ser alvo, né? Eu posso falar? Eu acho assim, cada caso é um caso, cada médium é um médium, cada um na sua evolução. Uns mais, outros menos, ninguém é perfeito, a gente está procurando a perfeição. Então, no meu caso, eu sei que eu sou anti-morte, no bom sentido. Como no metrô, a minha mulher se jogar debaixo do metrô, eu não deixei, eu ajudei, ela não se matou, enfim. E eu dou passe na pessoa só de olhar. Eu dou passe na pessoa só de abraçar. Eu plenamente. Eu estou de mim, eu estou falando de todos. Então, cada médium tem a sua evolução. Os mendigos da rua, já resgatei vários. E outra coisa, à noite eu trabalho. O corpo descansa, o espírito trabalha. Eu e o Arcanjo Miguel, a gente resgata espíritos que estão perdidos no tempo e no espaço. A gente resgata eles. Então, cada médium está na sua evolução. Cada médium, eu tenho a minha proteção, eu não tenho medo de espírito. Muitas vezes aqui, eu saio daqui e levo espírito para casa. A minha filha ligou, mãe, eu falei, ô filha, tudo bem? Mãe, tem um espírito aí, eu falei, eu sei, ele estava lá nos trabalhos. Mãe, faz o salmo tal, a senhora vai ajudar ele e a nossa entidade vai resgatar ele, as minhas entidades, as minhas. E eu fiz o salmo e está tudo certo. Porque a vida toda, eu sempre vi espírito, a vida toda, desde criança. E para mim isso é normal. Então, Bernadette, é isso mesmo. Cada caso é um caso. O importante, sim, lógico, se você está bem, né, você está irradiando, nós não temos um campo vibracional, então, quando eu chego perto de alguém, eu posso transmitir boas coisas. A gente fica bem perto de pessoas, fica mal perto do outro, depende do nosso campo vibracional. Então a gente faz isso, procuramos evitar, né? Mas... Eu não só, eu sempre estou bem. O outro para mim é o outro, eu sou. Então, é isso. Sempre eu tenho que estar bem, sempre. E eu luto para isso, eu estudo para isso. Não. Sim, e é a nossa amiga. Cadê? Cadê? O fluido magnético tem, pois, duas fontes distintas: os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. Mas não disse nada também, né? E daí, vamos ver se tem mais coisa. Vamos ter que explicar isso aqui, Jorge. Vamos ter que decifrar. E depois vem... Bom, vamos ver aqui, vai. Vamos passar isso daqui. Pode ler. Isso daqui.
O fluido universal é a matéria elementar de onde se originam todas as formas etéreas e densas, conhecidas e desconhecidas da ciência. Mergulhados nesse fluido suscetível às transformações sob a força dos pensamentos, os mundos e todos os seres estão conectados uns com os outros, influenciando-se mutuamente. É isso mesmo, Jorge? Quando eu leio, não presto atenção, só leio. Tem que ler. Então agora você lê para explicar para nós. Então isso é verdade, que a gente fala no fluido, aqui entre nós, né, existem todos os elementos que compõem todo o universo. Isso é uma verdade, certo? É a matéria da onde nós, através do pensamento, né, claro que através da capacidade de pensamento de cada ser, né, nós vamos ideoplastizando, montando formas. Né? Nós temos a capacidade. Esses elementos dispersos, eles são suscetíveis a esse tipo de trabalho. Naquele slide que estava lá no início, não estava lá? Haja luz. O que era aquilo? O que era aquilo? Uma mentalização que estava captando, né, do fluido universal os elementos necessários para se produzir fótons de luz. Mentalização, energia, mente, capacidade. Agora, quem era esse carinha que estava lá? Não era eu, claro. Né? Quem era? Não éramos nós, né? Alguém com um super potencial. E Deus falou que haja luz. Porque esse é aliás, que haja luz, tudo que a gente pode pensar, até para a nossa própria saúde física, nós sempre temos que dar comandos, né? Porque se eu ficar pensando assim, eu quero me curar do olho, você tem que dizer, né, para o sistema produzir os elementos necessários para fazer isso. Como a Lilian falou das câimbras, você tem que pensar e falar, você tem que dar uma determinação. Determina que os elementos dispersos constituam, né, uma célula para substituir a sua célula do doente, por exemplo. Eu acho que eu não pego gripe há não sei quantos anos, a partir do momento em que eu entendi que eu posso dar ordens, eu posso me controlar. Então toda vez que eu senti um espirro, olha só a ordem, né? Não é normal você falar assim, a pessoa espirra, o que ela fala assim? Acho que eu vou ficar gripado. Não fala isso? Acho que eu vou ficar gripado. Bom, as suas células ouviram isso. O nosso chefe quer ficar gripado. Então vamos fazer assim? Aí fica tudo, né? Não é verdade? É exatamente isso. Então toda vez que eu espirro, eu falo assim, eu não quero isso. Eu falo assim mesmo. E meus filhos dão risada. Pô, você está ficando doido? Eu falei, eu não quero ficar gripado, não quero isso aqui, eu não quero e acabou. Eu não vou ficar gripado, vocês vivos podem ir embora. Eu não quero ficar gripado. Não vou ficar gripado, eu detesto isso. Eu não tomo nenhuma injeção, não tomo nada, não tomo nenhum comprimido até hoje. Não tomo. Eu não quero ficar gripado. Eu não acredito no Covid. Não acredito. Então, Eu posso estar aí. Então fica aí, meu querido. Fica aí, eu fico aqui. Fica exatamente. Então, eu nunca tomei uma vacina. Da primeira, minha irmã tomou 5 vacinas e pegou 5 vezes a Covid. Como é que fica isso? Eu nunca vou tomar. Na Covid, eu vou falar para vocês, morreu muito mais gente por medo de morrer do que por causa do vírus. As pessoas. Eu falei assim, mas tinha uns carinhas que nunca morreram, mas que já estavam lá com quase 90, não sei quantos. Mas o que esse cara está se preocupando? Meu Deus do céu! Né? De máscara assim, ó. Mas que é isso? Não, abra o freio, deixa meus filhos, deixa me levar. Não é verdade? O que é isso? Sai fora. O médico falou assim para mim, Bernadette, não usa máscara, eu detesto máscara. Não usa, você está respirando o mesmo ar que você faz mal. Então, esse slide está certinho, né? Nós entendemos, fluido universal, nós mentalizamos isso aqui. Né? Então, quer ver,
Hoje eu estava com um pouquinho de dor no meu olho aqui, não sei porquê. Então eu comecei a pegar assim, e a mente, pessoal, a mente, olha a mente, eu preciso ter a mente. Então se eu simplesmente fizer isso e fazer isso, não vai acontecer absolutamente nada. Pode ter certeza. Todos os elementos estão aqui dispersos, dispostos, né? Estão à vontade, estão disponíveis, então tá tudo aqui. Mas simplesmente, tá doendo meu olho. Eu ficava fazendo assim, não vai acontecer absolutamente nada. Vai continuar doendo. Agora, se eu pensar, né, que eu quero, né, captar energias, células, moléculas capazes de amenizar, formar, estruturar, reestruturar, reorganizar, e fizer isso, bom, meu olho parou de doer. Então, se fala, o Oder faz milagre, sabiam? Nada. Essa é a minha grande preocupação, porque nós temos obtido alguns resultados bons aqui no nosso passe magnético de cura. E a minha grande preocupação é que o pessoal não saia por aí falando que aqui se faz milagre. Não se faz milagre, se faz ciência. Ciência espírita, só ciência. É só energia, é só irradiação. É lógico, tem um coração. Mas ainda assim, quando a gente fala, mas se você não tiver amor, mas o amor é o quê? Não é uma frequência vibratória em altíssimo nível? Né? É isso. Então, para que nós sejamos médicos, o passe tem efetividade, nós nunca podemos esquecer disso. Eu vou contar uma história para vocês. Nós estamos falando de não tem necessidade, não, você precisa ser o quê? Você precisa ser um cientista da NASA, alguém, né, um super hiper bioquímico, um neurocirurgião, não sei das quantas, ter não sei quantos títulos, graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, não sei quantas faculdades. Senão você não vai ser um bom médium. Mentira. Tem que ter conhecimento, mas, veja bem, isso não é uma regra. O amor é a regra. A vontade de querer fazer o bem é a regra. Tá certo? Meu pai, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, e o meu pai, nós trabalhávamos na roça, e o meu pai ficou com uma hérnia de disco. Você sabe, né? Começou a crescer, uma ponta da coluna, passou por baixo do nervo ciático, levantou o nervo ciático, criou carne em volta do nervo. Ou seja, meu pai não andava mais. Nós morávamos lá em Presidente Bernardes, na roça, e nós fomos para Presidente Prudente, foi feita a radiografia, tá bom. E a gente tinha uma vida muito, muito pobre. Então, os médicos falaram, olha, o senhor não vai morrer, mas essa dor não vai passar e o senhor vai ficar pro resto da vida assim. Mas morrer não vai. E nem nos Estados Unidos se faz esse tipo de cirurgia. Naquela época não fazia mesmo. Sem correr um risco sério. Então, aí falaram com meu pai de uma tal de Dona Dora, uma senhora, que tinha ali na entrada do Presidente Prudente. Logo que entra, aquele poço 400, você entra assim, tinha umas casinhas de madeira, a Dona Dora fica lá. E meu pai foi lá, nós fomos. Meu avô emprestou um dinheiro para a gente poder ir. Meu pai foi 2 vezes. Como não havia mais dinheiro, na terceira vez, ele falou para a Dona Dora, Dona Dora, se a senhora acha que não tem jeito o meu caso, não tem problema, eu já estou conscientizado disso, eu não vou ligar. Ela era um quartinho desse tamanho, assim, com uma cama de solteiro assim. E aí ela falou assim, ficou uns 3, 4 minutos. Depois a gente falou, tá bom. O senhor fica aqui que nós vamos atender o senhor. E eu fiquei lá. Aí ela voltou. Falou, o senhor deita, de bruços. Ele fez com os pés assim e com assim. O senhor fica aí. E foi embora. Ela foi embora. Saiu, deixou a porta fechada e saiu. Dali uns 20 minutos, mais ou menos, sei lá, meia hora, voltou. Falou, senta, seu Adalberto. Meu pai sentou, ela enfaixou, meu pai, um monte de faixa aqui. E meu pai saiu andando. Meu pai saiu andando. Né? E a Dona Dora não sabia ler. Não sabia escrever. Né? E o que será que aconteceu? O que tinha essa mulher
Não era ela, porque o meu pai depois falou que um espírito falou para ele, enquanto ele estava, o senhor não vai poder me ver. Eu sou porque nós falamos de preto velho, né? Ele falou, se você pudesse me ver, você veria um preto velho, com a barba toda branca. E eu vim aqui em nome de Jesus para te curar. E meu pai saiu andando. Tá? Que energia, que coração, que alma tinha essa dona Dora, capaz de atrair um espírito com essa magnitude. Né? Então, o nosso trabalho de mediunidade é isso. É amor. Tudo que nós estamos fazendo aqui é complemento, é base, é importante para o futuro do espírito, em outras casas do Pai, com outras visões. Né? Mas isso é um fato concreto. Meu pai trabalhou depois disso, né, ele trabalhou um pouco na roça ainda e nós fomos para São Paulo. Ele trabalhou 30 anos dirigindo ônibus e nunca teve mais nada. Então isso reforça sempre. Então eu não posso deixar de acreditar nunca. Seria uma heresia eu não acreditar que é o amor a fonte maior para que todas as energias que nós começamos a entender que elas estão aqui, fluam de forma confiante e produtiva. Né? Você não lê, Magné? Você lê? Consegue ler aqui, não? Ou lê aí? Eu li, né? Na parte 2, capítulo 9 de Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam: o fluido universal entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. Vínculo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós, ou da transmissão do som. Certo. Agora explica, Bernadette. Aqui o fluido universal é o FCU, fluido cósmico universal. Esse ele é o responsável para que a gente viva não só o mundo material, como o espiritual. Os dois mundos entrelaçados. É isso que eu entendo. E o pensamento é tudo. Isso aqui são... É para nós entendermos a nossa comunicação com a espiritualidade maior. Né? Lembra que eu falei daquele exemplo da água? Né? Se eu colocar um dedo na água, na represa, eu vou me conectar com tudo que é a água do mundo, porque todas as moléculas estão interligadas uma na outra. Não é verdade? Então, quando eu penso em Jesus, quando vocês veem aqui nos slides, nós estamos a um pensamento de Jesus. Isso é certo, estamos a um pensamento de Jesus, por esse processo. Porque o meu pensamento, o que é? É um elétron em movimentação, certo?